Bem-vindo à nossa aula, Espaços Diferenciados de Aprendizagem. As pessoas recebem, processam e apresentam as informações de maneiras diferentes, de acordo com seus próprios estilos de aprendizagem. Ao organizar espaços de aprendizagem no mundo atual, é necessário considerar os estilos cognitivos dos envolvidos e prover formas distintas de trabalho, com o intuito de motivar e envolver os sujeitos, de maneira participativa e responsável em suas aprendizagens. Todos já devem ter vivenciado situações em que determinados professores estabelecem afinidades com certos alunos, ou seja, ao explicarem determinados conteúdos, aquele grupo de alunos compreende, enquanto outros têm dificuldade. Você já pensou que talvez esse grupo compartilhe um estilo cognitivo, isto é, uma forma de aprender comum? Cada um tem a sua maneira de interagir com o mundo e de aprender nessa interação. E você? Pesquisas, com certeza as pesquisas para a faculdade facilitam bastante com a internet. É possível fazer mais rápido, em menos tempo e pesquisar mais fontes também, fontes internacionais que você não tem acesso numa biblioteca normal. E também a informação no dia a dia, né, no jornalismo, vinda da mídia, facilita bastante também a gente tendo acesso a isso, as novidades do dia a dia. Com certeza facilita bastante para a gente que é estudante. Mas quem sabe um trabalho da escola que eu fui fazer, eu estava atrasado, eu já estudava à noite e eu precisava muito fazer. De repente eu encontrei uma lan house no meio do caminho, né? Que foi a minha salvação, assim, que em 20 minutos eu consegui procurar um assunto na internet, um assunto fácil, né? E eu consegui talvez me imprimir e redigitar o trabalho bem rapidinho. E foi marcante para mim porque foi um trabalho que valeu a pena fazer, porque além de eu conseguir levar o trabalho para a escola, né? Que não só cumprir a tabela, mas sim conseguir aprender a tirar alguma informação daquilo lá. Com tantas diferenças de preferência e de formas de apreensão do mundo, não é possível oferecer aos alunos atividades sempre iguais. É preciso assumir uma postura inovadora e criar situações de aprendizagem variadas que possam oportunizar momentos de aprendizagem a pessoas com estilos cognitivos diferentes. Nesse sentido, como é possível promover novos ambientes de ensino e aprendizagem que respeitem diferenças individuais? Para nos ajudar nessa reflexão, levantando elementos que podem ser considerados, vamos conhecer a teoria das inteligências múltiplas. Capacidade de resolver problemas ou de elaborar produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais ou comunitários. Veja que Gardner ressalta a resolução de problemas em um dado contexto que seja valorizada em uma comunidade. Para exemplificar o que tem valor em um dado contexto, vou contar a história do barqueiro e do filósofo. Certa vez, um barqueiro e um filósofo estavam realizando a travessia de um rio. O filósofo, com toda a sua sabedoria, perguntou ao barqueiro se este sabia ler. O barqueiro, humildemente, disse que não. Então o filósofo lamentou, dizendo: "Que pena, perdeste a metade da tua vida." Nisso, a barca teve um problema e começou a afundar. Rapidamente, o barqueiro pergunta ao filósofo: "Sabes nadar?" E o filósofo, já desesperado, respondeu: "Não." O barqueiro então complementou: "Pois é, perdeste a tua vida." Nesse contexto, saber nadar era fundamental para garantir a sobrevivência. Voltando então ao conceito de inteligência de Gardner, afasta-se a ideia de que a inteligência é única e pode ser medida de maneira absoluta, destacando seu caráter múltiplo. Imagine que em vários momentos ao longo da história surgiram diferentes teorias para medir a inteligência humana. Entre elas, uma bastante pitoresca chamava-se craniometria e imaginava ser possível medir a inteligência das pessoas pelos formatos e medidas de seus crânios.
Teorias posteriores acreditavam que a inteligência pudesse estar ligada a aspectos hereditários e outras a ligavam ao tamanho do cérebro. Todas essas teorias eram preconceituosas e sem base científica. Mais tarde, surgiram os testes de QI. Basicamente, tais testes avaliam a capacidade de realizar determinadas tarefas em uma dada faixa etária, atribuindo então um índice. Mas os testes de QI consideram a inteligência como uma dimensão única e, na verdade, avaliam basicamente habilidades linguísticas e lógico-matemáticas. Além disso, nem sempre quem se sai bem nos testes de QI se torna uma pessoa bem-sucedida na vida, porque há outras dimensões em jogo. Gardner, em sua pesquisa, vem justamente contrapor essa perspectiva de que a inteligência é única. A teoria das inteligências múltiplas considera as diferenças, as singularidades, apresentando uma nova dimensão humana. Os sujeitos apresentam diversas inteligências, em diferentes graus, que interagem na resolução de problemas. Na medida em que seus estudos avançam, novas inteligências são incorporadas à sua teoria. Vamos às primeiras 7 inteligências definidas. A inteligência linguística relaciona-se com a expressão verbal, seja oral ou escrita. Essa inteligência é exteriorizada na capacidade de escrever e contar histórias, fazer rimas, contar piadas, representar, interpretar fatos, criar metáforas. Destacam-se como expoentes grandes jornalistas, políticos eloquentes, escritores e poetas. Bons vendedores e professores também costumam ter uma boa inteligência linguística. Vamos ver um exemplo. Da descrição. Não te abras com teu amigo, que ele um outro amigo tem, e o amigo do teu amigo possui amigos também. É um bom exemplo, não é mesmo? Um poeta normalmente consegue colocar em palavras ideias e sentimentos variados. Mário Quintana costumava dizer também que às vezes a gente acha que está escrevendo bobagens e está fazendo poesias. A inteligência lógico-matemática vai além da resolução de cálculos matemáticos, abarcando o pensamento científico, que permite identificar problemas, levantar hipóteses e empregar métodos que levem a comprovar ou a refutar as hipóteses iniciais. Enfim, empregar lógica para organizar o pensamento e resolver problemas. Engenheiros, administradores, economistas, matemáticos e físicos, por exemplo, costumam apresentar um bom nível de desenvolvimento desse tipo de inteligência. Para observar essa inteligência em ação, recomendo o filme Uma Mente Brilhante, que conta a história de John Nash, um grande matemático que ganhou o Prêmio Nobel em 1994. A inteligência corporal sinestésica diz respeito aos movimentos corporais, envolvendo saber expressar emoção através da dança e da linguagem corporal, e também realizar movimentos precisos, como na prática de esportes. Bailarinos e atletas de alto nível possuem uma boa inteligência corporal. Há muitos nomes do esporte nacional que podem ser citados aqui, tais como a Daiane dos Santos ou o Pelé. Minha recomendação especial é que assistam ao filme Billy Elliot, em que o menino, que perdeu a mãe, começa a fazer aulas de dança contra a vontade do pai. É uma história linda e o personagem principal, o Billy, dança com maestria. A inteligência espacial refere-se à visualização do espaço e à criação de imagens mentais a partir dele, facilitando sua representação e a orientação no mesmo. Arquitetos, escultores, desenhistas e cartógrafos representam bem o espaço. Pilotos e navegadores localizam-se bem nele. Bons jogadores de xadrez possuem a habilidade de visualizar os objetos a partir de múltiplas perspectivas e projetar novas configurações. Vamos fazer uma atividade que exige inteligência espacial? Veja o desafio e use materiais alternativos se necessário,
como canetas e borracha. Com 4 palitos e uma moeda, você pode testar sua inteligência espacial. Supondo que a moeda seja uma sujeirinha numa pá, o objetivo é remover a sujeira desta pá, que é formada pelos 4 palitos, sem tocar na moeda. Mas a parte mais difícil é realizar esta tarefa mexendo apenas 2 palitos que formam a pá. Boa sorte! Então, já conseguiu resolvê-lo? Bom, o resultado será apresentado no final da aula. Aguarde! A inteligência musical caracteriza-se pelo reconhecimento de padrões sonoros, ritmos e batidas e pelo manuseio de instrumentos musicais. Interpretar, distinguir, reproduzir e criar sons, com a voz ou instrumentos, estão entre as possibilidades que sugerem a inteligência musical, presente em compositores, cantores e músicos. A inteligência interpessoal caracteriza-se pela capacidade de estabelecer contato com os outros e criar empatia, sabendo colocar-se no lugar dos outros e interpretar suas reações, expressar-se na organização de grupos, na capacidade de liderança e gerência e na negociação de soluções. Embaixadores, religiosos, psicólogos, professores e apresentadores de programas televisivos costumam demonstrar um bom desenvolvimento dessa inteligência. São expoentes dessa inteligência pessoas como a Madre Teresa de Calcutá e Nelson Mandela, que mobilizaram um grande número de pessoas em função de objetivos comuns. A inteligência intrapessoal relaciona-se à capacidade de autoconhecimento e automotivação, sabendo lidar e superar frustrações. É a capacidade de controlar a impulsividade, de encarar a vida com otimismo e de reagir positivamente em situações de insucesso, reorganizando-se para superar os obstáculos. Uma pesquisa da Universidade de Harvard sobre impulsividade mostrou resultados bastante interessantes. A pesquisa, realizada com crianças, era bastante simples. As crianças eram entrevistadas por uma pessoa adulta que logo no início da conversa simulava a necessidade de sair da sala para resolver um problema. O entrevistador colocava um marshmallow sobre a mesa e propunha o seguinte: a criança poderia comê-lo imediatamente ou então aguardar o seu retorno, dizendo ainda que se a criança aguardasse o seu retorno, ela ganharia 2 ao invés de 1. Algumas crianças não resistiram e se entregaram rapidamente ao prazer de comer a guloseima. Outras cantaram e olharam para os lados, tentaram dormir. Enfim, utilizaram-se de vários artifícios para distraírem-se e aguardar pela recompensa maior. Anos mais tarde, os entrevistadores pesquisaram essas mesmas crianças, agora adolescentes, e constataram que aquelas que aguardaram mais pelos doces enfrentavam uma adolescência mais tranquila, eram pessoas mais bem resolvidas. Para exemplificar também a inteligência intrapessoal, vejamos o desafio de Aristóteles. Desafio de Aristóteles. Qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de maneira certa, não é fácil. Realmente, esse é um desafio e tanto. Acabamos de conhecer um pouco sobre a teoria das inteligências múltiplas. Vejamos agora as suas implicações educacionais. A teoria das múltiplas inteligências tem implicações educacionais, cabendo à escola reconhecer que cada sujeito é único, que as inteligências manifestam-se de maneiras diferentes em níveis de desenvolvimento diferentes. Todas as inteligências são importantes para que uma pessoa seja competente e produtiva na sociedade, e que é fundamental considerá-las e oportunizar que se desenvolvam de maneira adequada. Já que diferentes pessoas possuem as diversas inteligências em graus diferentes, torna-se necessário criar situações de aprendizagem tão diversificadas quanto são as inteligências.
todas as inteligências podem ser potencialmente desenvolvidas através de atividades diferenciadas. A escola lida com o desenvolvimento das inteligências. Assim, deve considerar essas questões ao propor suas atividades e as tecnologias interativas podem ser aliadas fundamentais nesse processo. Uma das formas preferenciais de trabalho com esse objetivo é propiciar situações-problema ao sujeito. Cabe destacar aqui que situações-problema não são listas de exercício ou questões, mas devem ser criadas situações-problema preferencialmente através de uma pedagogia de projetos, em grupos e ambientes ricos em recursos. Vejamos o que Gardner diz sobre os projetos. Projetos. Verdadeiras fontes de criação que passam, sem dúvida, por processos de pesquisa, aprofundamento, análise, depuração e criação de novas hipóteses. Para que essa empreitada tenha êxito, o sujeito precisa ser motivado a envolver-se ativamente nesse processo, construindo seu conhecimento a partir de múltiplas interações. E o professor deve projetar desafios que estimulem o questionamento, a colocação de problemas e a busca de soluções. Os sujeitos não se tornam ativos aprendizes por acaso, mas por desafios projetados e estruturados que visem a exploração e a investigação. O desenvolvimento de projetos no espaço educacional traz consigo uma série de possibilidades pedagógicas relevantes, e ainda mais quando mediados por recursos tecnológicos. Entre essas oportunidades destacam-se o respeito à individualidade. O ritmo, os interesses, as habilidades dos envolvidos são contemplados em trabalhos dessa ordem. Cabem aos sujeitos negociarem, orientados por um professor mediador, os temas dos projetos e a forma de desenvolvê-los. Simulação de situações. Em um ambiente de desenvolvimento de projetos, é possível criar situações imaginárias, representativas de situações reais, permitindo então a visualização de conceitos e a vivência de situações diferenciadas. Acesso a vasto material. É fundamental oportunizar acesso a material em quantidade e qualidade, possibilitando pesquisa, aprofundamento, análise, depuração de ideias e afirmação ou criação de novas hipóteses. Esses materiais devem permitir a manipulação em diferentes formas e proporcionar diferentes estímulos. Proporcionar um ambiente que realmente possa estimular e, por consequência, motivar os sujeitos, que devem estar envolvidos em seu processo de aprendizagem, participando ativamente em todas as fases de aquisição de informação e construção do conhecimento. Fornecer suporte durante todo o processo, através dos membros dos grupos e do professor mediador. Todas as questões anteriores devem ser apoiadas por um professor inovador e orientador, permitindo aos sujeitos ganhos significativos de aprendizagem. Diversas tecnologias, em especial as da informação e da comunicação, devem fazer parte do desenvolvimento dos projetos, oportunizando ampla pesquisa e múltiplos estímulos sensoriais. Além disso, oferecendo vários recursos para simulação, compartilhamento e representação do conhecimento, levando os sujeitos a participarem ativamente da construção de seu conhecimento. Antes de encerrar a aula, vamos à solução do nosso desafio. Vocês pensaram que eu ia esquecer, não é mesmo? Vamos ver se vocês estão afiados na inteligência espacial. Como dica para a aula de hoje, sugiro a leitura do livro Inteligências Múltiplas, a Teoria na Prática. O livro traz toda a conceituação sobre inteligência e explica também detalhadamente as 7 inteligências apresentadas.